Quem se lembra, quando eu falei há 3 semanas para vocês, os americanos deixariam para dar o duro recado ao Brasil na semana da ONU? A gente avisou. E se os americanos falarem que caso leve o Bolsonaro à papuda, eles vão invadir o STF, jogar uma bomba que nem fizeram com o Irã, eles vão fazer um estrago no Brasil. E agora eles querem ser mimizentos e falar, olha só, tadinha da filha do ministro Fachin, ela é professora. Policial dono de fintech é preso pela 3ª vez acusado de aplicar golpes. É isso mesmo. O policial Silas Salerno Elia Júnior foi preso temporariamente pela Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, fundador e CEO da fintech G20 Bank. O policial é suspeito de atuar em um esquema de golpes financeiros em moradores do Jardim Pantanal, bairro na zona leste de São Paulo. Desesperado, Gilmar Mendes cita incoerências e contradições em voto de Fux no julgamento de Bolsonaro. É isso mesmo. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, criticou o colega Fux. Abre aspas. Acho que com todas as vênias, como vocês costumam dizer, o voto do ministro Fux está prenha de incoerências, porque, ao meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Eu acho que nós estamos unidos e precisamos nos manter unidos, diante de desafios que nos colocam. Nesses 40 anos de democracia, nós não passamos por nenhum momento tão grave de ataque às instituições como vivemos durante o governo Bolsonaro. Itamaraty diz que comitiva brasileira ainda não recebeu vistos para a ONU. É isso mesmo. O Itamaraty informou nesta segunda que nem todos os integrantes da comitiva que acompanhará Lula em viagem aos Estados Unidos receberam os vistos necessários para entrar no país. Lula embarca para Nova York no sábado, com medo de que os integrantes de seu governo sejam barrados no aeroporto. Enquanto isso, Marco Rubio promete reação dos Estados Unidos à condenação de Bolsonaro nos próximos dias. Isso mesmo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse em uma entrevista nesta segunda que os Estados Unidos vão anunciar nos próximos dias medidas em resposta à condenação do ex-presidente Bolsonaro. Ele não deixou claro quais seriam essas medidas, mas já assusta todo o sistema brasileiro. Estados Unidos prometem mais sanções contra o Brasil por condenação de Bolsonaro. O secretário de Estado Marco Rubio diz que o anúncio deve ocorrer na próxima semana. Isso é a mesma parte que vocês leram lá. Mas olha o que vem aqui embaixo. Olha só. Porta-voz da Casa Branca acusa Brasil de cometer lawfare contra Bolsonaro. Mas o que significa isso? Olha só, as ursonas da Coca-Cola aqui, tudo nervoso aqui tudo nervosa aqui no UOL, né? Olha só, o que significa isso? A porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, publicou em seu perfil oficial no X, na tarde de hoje, um texto da colunista do Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, cujo título, repetido por Levitt, é The Brazilian Way of Lawfare Gets Bolsonaro. Em tradução livre e aproximado, seria algo como o jeito brasileiro de justiçamento atinge Bolsonaro. O que é justiçamento? É utilizar a lei como perseguição política, utilizar o poder judiciário para calar seus adversários. E isso é matéria do Wall Street Journal. A Carolina Levitt, que é a porta-voz, né, da Casa Branca, ela apenas replicou a matéria. É mais uma reação de autoridades do governo Donald Trump à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes pelo Supremo Tribunal Federal na quinta-feira. O termo lawfare, em inglês, mistura law, lei, e fair, guerra, e descreve a instrumentalização do sistema judicial para desacreditar, prejudicar ou neutralizar adversários. No contexto político, isso pode envolver investigações, processos judiciais e decisões que impactam a imagem ou a capacidade de atuação de figuras públicas. Bolsonaristas descrevem assim a situação de Bolsonaro. Já o STF e especialistas apartidários, muito, né? Que nem o pessoal do Prerrogativas, têm repetido que está garantido o devido processo legal no julgamento. Mentirosos. Isso é mentira.
O veredito é um duro golpe para os apoiadores de Bolsonaro, mas muitos outros brasileiros, embora fossem fãs do ex-presidente, também esperavam um resultado diferente. Ah, sim, muito. Há anos eles se preocupam com o politizado Supremo Tribunal Federal. Agora o Tribunal Superior permitiu que o Ministério Público Federal leve ao ex-presidente o julgamento em Brasília sem recorrer a instâncias inferiores, com o propósito expresso de prendê-lo. Que se dane o Estado de Direito, diz o texto de Albright. Ela baseia boa parte da argumentação no voto do ministro Luiz Fux pela absolvição de Bolsonaro de todos os crimes, posição que a colunista acompanha. Fux foi o único voto pela absolvição na primeira turma, cujo placar acabou em 4-1. E aqui a gente volta para vocês, né? Vou estar voltando para vocês, porque não para aí não, pessoal. A coisa vai além. A coisa vai além. E por que eu estou falando que a coisa vai além? Vamos lá. Essa águia de cabeça branca que andou voando aqui onde eu estou e saiu me contando algumas historinhas, ela me disse também que um certo galináceo deu com a língua nos dentes e mostrou todo o envolvimento, né, com todo mundo. E olha só que coisa interessante. Logo aqui embaixo, olha aqui, o que já fazem os ministros do STF? Eles ameaçam levar Bolsonaro à papuda. Olha isso aqui, ó. Trump levará Bolsonaro à papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros do STF. Chefe da diplomacia norte-americana afirmou que deve haver anúncios na resposta dos Estados Unidos à condenação do ex-presidente. Eles estão ameaçando. Eu vou colocar aqui essa matéria para vocês. Olha só. Olha só, colunista Mônica Bergamo, esquerdista de alta estirpe, esquerdista de alto escalão. Ela está dizendo com todas as letras que ministro do STF, ministros, e a gente já sabe quem são esses ministros, os Estados Unidos já sabem, eles estão com medo do que vem semana que vem. Estão ameaçando colocar Bolsonaro na papuda para tentar se safar do que está vindo na semana que vem. Compartilhem o máximo esse conteúdo. Olha só o que a gente está trazendo para vocês. Está aqui a maior prova de todas de que esse julgamento foi um julgamento político, visando perseguir e condenar um adversário político. Imagina só um tribunal supremo onde você não tem direito a recurso, o que fere o tratado internacional assumido pelo Brasil, aonde você simplesmente não dá oportunidade de ampla defesa, e o voto do ministro Fux foi espinho na garganta. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou trazer para vocês. Vou trazer uma outra matéria para vocês. A gente vai ler essa da Ursona da Coca-Cola daqui a pouco, mas eu vou trazer uma outra matéria para vocês daqui a pouco, que vocês vão ver quem é que está por trás de todo esse desespero. Deixa eu tomar uma água. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente começa a falar muito disso, às vezes você vai pegando o trejeito das pessoas, né? Volta ao normal. Pronto, voltou ao normal. Estamos prontos aqui para a gente trazer o restante da matéria e as outras coisas para vocês. Adivinha quem é que está borrado de medo e está fazendo esta ameaça a Bolsonaro? Isso é uma ameaça séria e gravíssima. E vou dizer mais. Esses ministros que estão fazendo essa ameaça, eles estão cometendo crime de ameaça, crime de responsabilidade, crime contra o Estado democrático de direito. Não pode um magistrado dizer se vai mandar para papuda, para casa ou para PQP que o pariu. Cabe a ele única e exclusivamente cumprir a lei. E o que nós estamos mostrando para vocês, cada dia que passa, fica mais comprovado. Agora, vamos falar aqui com vocês tete a tete, cara a cara, face to face, como falam aqui nos Estados Unidos.
Quer dizer, então, que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão querendo utilizar o poder que eles têm, a força que eles têm, para prender um homem inocente, mesmo sabedor de que eles são inocentes, ameaçando um outro Estado através de um terceiro. É isso que eu entendi, sim ou não? Os ministros do STF estão querendo utilizar do seu poder para ameaçar um outro país, no caso os Estados Unidos, de colocar um inocente na cadeia, na papuda, em regime fechado, com presos perigosíssimos ameaçando sua própria vida, um homem debilitado por uma facada covarde aplicada por um esquerdista, para tentar se livrar de sanções. É isso? O pessoal está respondendo sim, com certeza. E por que eu fiz essa pergunta, meus amigos? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Isso é uma ameaça a um outro Estado. Porque eles acabaram de dizer que os Estados Unidos estão levando o Bolsonaro para a papuda. Agora, vamos fazer um exercício de um efeito contrário. E se os americanos, que têm o verdadeiro poder, principalmente o poder militar, falarem que caso leve o Bolsonaro à papuda, eles vão invadir o STF, jogar uma bomba que nem fizeram com o Irã, eles vão fazer um estrago no Brasil. Caso eles façam isso, seria muito diferente do que eles estão querendo falar a respeito do Bolsonaro? E qual seria o mimimi da esquerda se os americanos, que têm esse poder, utilizassem dessa mesma arma que o STF quer utilizar de chantagem? Se os americanos simplesmente falar, então, se vocês estão ameaçando o nosso Estado, a nossa soberania, porque isso é uma ameaça à soberania, eles estão dizendo que caso os Estados Unidos tomem qualquer tipo de atitude, eles vão colocar o Bolsonaro na cadeia. Eles estão querendo arranjar confusão com um país que esse sim detém o poder. Detém o poder militar, detém o poder econômico, detém diversos poderes. Entenderam? É exatamente isso que nós estamos vendo nesse exato momento. Vamos lá. Eu quero lembrar aqui vocês de algo que eu falei há 3 semanas. 3 semanas. Quem se lembra aqui, quando eu falei há 3 semanas para vocês, que na minha opinião, naquela ocasião, os americanos deixariam para dar o duro recado ao Brasil na semana da ONU? Quem está lembrado quando eu falei isso para vocês? Vocês estão lembrados? Veja só, meus amigos. Eu estou falando com vocês aqui exatamente aquilo que eu falei há 3 semanas e anunciei a vocês. Eu falei, todo mundo falando assim, não, porque os Estados Unidos vão fazer um julgamento, na hora do julgamento eles vão dar decisões. Muita gente falou isso. E eu falei para vocês naquela ocasião. Eu disse para vocês, gente, parem e pensem, vai ter uma Assembleia Geral da ONU. O Trump, ele é midiático. Por que ele vai tomar a decisão agora, se ele pode tomar a decisão nas vésperas da Assembleia Geral da ONU? Quem está lembrado disso aqui, diz eu. Só para a gente saber. Quem está lembrado, diz eu. Para que a gente saiba quem efetivamente se lembra quando eu trouxe essa notícia para vocês. Tá certo? Porque tem uns e outros aí depois que vêm falar assim, você não falou, você não lembrou, tal, etc. E aparecem uns outros aí, vira o disco, está repetitivo. Pois é. A gente avisou que as coisas aconteceriam, que essa Assembleia Geral na ONU seria utilizada para dar um duro recado ao mundo inteiro, que estaria o mundo inteiro olhando. E era essa época que a gente tinha que estar preocupado. Olha só essa matéria completa aqui, que vocês vão ficar estarrecidos. Olha isso. E eles querem dizer que são os americanos que estão fazendo chantagem. Ministros do STF reagiram com indignação à ameaça dos Estados Unidos de aumentar sanções ao Brasil depois da condenação de Jair Bolsonaro. Eles não ameaçaram. Eles avisaram.
Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, o ex-presidente tem que começar a cumprir a pena em uma detenção. Olha isso. Uma parte do STF, no entanto, entendia que Bolsonaro poderia ter a boa vontade do tribunal para receber um tratamento menos duro, dada a sua condição de ex-mandatário, sua idade de 70 anos e problemas de saúde de que enfrenta. Eu achava que o tribunal não mexia com boa vontade, mexia com lei. Olha que coisa interessante, Mônica Bergamo. Eu achava que todo juiz ele tem que aplicar aquilo que está na lei. Dura lex et lex. A lei é dura, mas é a lei. Agora a gente tem que contar com boa vontade. Quer dizer, então, que se o ministro tiver má vontade, eu tenho que ficar lambendo ali as botas do ministro para ele fazer concessão. Não é ele quem faz concessão. Ele é um funcionário público, como qualquer outro funcionário público. Que se nós não tivéssemos um Senado tão ruim como nós temos hoje, com um presidente do Senado tão frouxo quanto o anterior, nós não teríamos essa situação. E é justamente por isso que a população brasileira vai mudar o Senado. É justamente por isso. Eu vou ler essa matéria aqui e vou fazer uma pergunta para vocês de uma reportagem que eu vi hoje do meu amigo Pitoli. Aliás, um abraço para todos da Auriverde e para o meu amigo Pitoli, que também faz um excelente trabalho. Olha só, o aumento das sanções, dizem esses magistrados, inviabilizará qualquer tratamento diferenciado. A lei, o judiciário não pode ter tratamento diferenciado. O artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, respeitadas as suas desigualdades. E no caso, o presidente Bolsonaro tem uma desigualdade. E vocês não falaram só uma, vocês falaram 70 anos, o que diminui a pena, reduz a pena. Vocês falaram em problemas de saúde, o que é verdade. Mas ele tem uma terceira condição, que vocês colocaram aqui de forma implícita. Ele é ex-presidente. Ele não é uma pessoa comum como eu. Ele é um sujeito que chegou ao mais alto cargo da República, ou aquele que deveria ser o mais alto cargo da República, porque ultimamente o mais alto cargo da República está no outro lado da praça, está no Supremo Tribunal Federal. O aumento das sanções, dizem esses magistrados, inviabilizará qualquer tratamento diferenciado, já que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, está envolvido diretamente no que consideram uma chantagem contra o STF e o próprio país. Ah, quer dizer então que o filho, pela atitude do filho, vocês querem colocar o pai atrás das grades numa cela comum na Papuda. É isso? Ah. E aí, o que eu quero trazer para vocês em relação a essas coisinhas que a gente está falando aqui? O Jeffrey Chicchini falou hoje de manhã cedo, no meu amigo Pitoli, eu estava lá atento, ouvindo, que ele pretende fazer uma manifestação em frente à Universidade Federal do Paraná, já que ele foi agredido. E eis que eu vejo uma reportagem hoje da Esquerdalha, né, e principalmente de uma pessoa de dentro da Universidade Federal do Paraná e do marido de uma filha de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal, de que, na verdade, foi o Jeffrey Chicchini e as pessoas que iam fazer a palestra que empurraram o vice-reitor, vice-diretor, o PQP que o pariu, lá da Universidade Federal do Paraná. Eles estão achando a gente com cara de trouxa? Todo mundo viu o que aconteceu. E agora eles querem ser mimizentos e falar: olha só, tadinha da filha do ministro Fachin. Ela é professora e diretora da universidade. E teve um conservador de extrema-direita que cuspiu na cara dela e a ofendeu na saída da universidade, chamando ela de comunista. Que coisa absurda. Alguém viu? Alguém filmou? Não. É o marido da moçoila, que é filha do ministro Fachin, que está dizendo que ela foi agredida. Não sabe o nome, não tem informação, não tem absolutamente nada. Mas nós temos as imagens das agressões ao Jeffrey Chicchini. E quero deixar claro que eu sou contra qualquer tipo de agressão ou ameaça a quem quer que seja. A minha live anterior deixou isso bem claro.
A ministra, ou melhor, a filha do ministro, Fachin, ela tem o direito de ser bem tratada por todos, inclusive aqueles que condenam as atitudes do seu pai. Pelo visto, os ministros do STF não pensam como eu. Na cabeça deles, a atitude de um parente justifica a agressão contra o outro, contra um terceiro, que não tem nada a ver com a história. Porque se eles estão dizendo que as atitudes do Eduardo Bolsonaro podem levar o seu pai à papuda como uma forma de punir o próprio Eduardo e ameaçar e chantagear um outro Estado soberano, como é o caso dos Estados Unidos, eles então estão concluindo que a agressão, ou suposta agressão, à filha do ministro Fachin, está válido. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.